de novo. Quem me conhece sabe que se fosse por mim mesma, eu não estaria aqui. Se fosse porque eu sou uma pessoa muito introvertida, eu não sou aquela pessoa que, sabe, máximo na escola eu era assim, porque a gente tinha que fazer um papel, né? Mesmo assim, eu era introvertida. Então, quando Deus ele me propôs isso, sabe? De eu falar os meus testemunhos, de eu falar aquilo que Ele fez em minha vida, para que realmente isso pudesse, né, colocar como um memorial de cura e transformação para as outras pessoas, eu resisti por muitos anos. Mas eu estou aqui mais uma vez porque o Senhor vem me pedindo obediência em muitas coisas que Ele já me pediu. E uma dessas coisas é isso. Não gosto de expor nada, mas eu quero expor aquilo que o Senhor fez em minha vida. E eu vim falar hoje de quando o Senhor me falou que os filhos eram pertencentes a Ele. A gente tinha acabado de casar, eu e meu marido, sou casada, tenho 2 filhos, né? Sou dona de casa, né? Não trabalho fora de casa, eu sou empreendedora, né? Já fiz de tudo, já vendi doce, já fiz de tudo. Mas no começo do nosso casamento, assim, eu e meu marido, a gente sempre quis ser pais jovens. Então, assim, a gente teve uma grande amizade antes da gente namorar, antes da gente casar. E a gente sempre falava que a gente queria ser pais jovens. E isso foi colocando em nós uma ansiedade, né, por ter um filho. E aconteceu que a gente engravidou. E eu contei, assim, a primeira vez, assim, eu vendo aquele positivo, assim, na minha frente, eu contei pra todo mundo que eu amava. Já comecei a chorar. Eu contei pra todo mundo que eu amava, né? Que eu estava grávida, eu estava muito feliz, eu estava muito grata pelo Senhor, sabe? Por Ele me conceber um filho. E aconteceu que naquela mesma semana eu comecei a ter muito sangramento. E eu falava pro Luiz, que é o meu marido, eu tô perdendo meu neném. E eu fui, né, pro hospital, tudo. Eles fizeram o exame de sangue pra comprovar mesmo que eu estava grávida, porque eu não tinha nem ido pro hospital, né, pra fazer um encaminhamento pra ser cuidada, enfim, esqueci agora o nome de que passa. E eu não tinha ido ainda, então eu acabei, assim, descobrindo, e depois disso já fui perdendo. E aí no hospital tudo, eu fui muito maltratada, muito, sabe, humilhada mesmo, ao ponto de falarem pra mim, né, que se você não quisesse estar nessa situação, então era melhor você não querer um filho. Então, assim, aquilo me machucou demais. E ali a gente perdeu o nosso primeiro filho. E isso, no começo de um casamento, a gente já tem que passar por muitas coisas. E isso ainda foi depois de 1 ano casados, né? Mas mesmo assim ainda é o começo, né? E a gente vai se adaptando, e aí a gente perdeu um filho. E a gente se culpava muito, se culpava demais. E aí depois de eu perder, eu falei, Senhor, eu quero outro filho, né? Senhor, me dá um filho. E eu queria muito uma menina, né? E aí o Senhor vinha, sabe, colocando em meu coração que os filhos são dele, sabe?
aconteceu isso comigo, eu sei que aconteceu com várias outras pessoas, mas se aconteceu isso comigo, tem um propósito nisso. E na hora que eu contei, né, sobre isso nas redes sociais, tudo, o que eu tava passando, qual que eu tava passando, eu acabei, né, sendo esse auxílio de força, porque eu estava me agarrando muito no Senhor, porque é uma dor muito dolorida, eu estava agarrando muito no Senhor, e ao compartilhar isso nas redes sociais, né, eu vi que eu não estava sozinha passando por isso, eu vi que várias outras mulheres estavam passando por isso, né, e era uma dor que a gente podia carregar juntas, sabe, e colocá-las aos pés de Deus. E aí o Senhor começou a falar pra mim que os filhos são pertencentes a Ele, pertencentes a Deus, e que Ele tinha me prometido um menino. E aí o meu marido foi e ele falou: não, o significado do nosso menino tem que ser pertencente a Deus. E um desses nomes era Adriel. Lindo. E pertencente a Deus é o significado de Adriel. E aí a gente começou a realmente colocar isso aos pés do Senhor, falar: Senhor, se o Senhor me der um filho. E eu via muito a Ana, que ela não conseguia ter filhos, e ela fez um voto com o Senhor. E foi quando eu tava com tanta dor de ter perdido esse filho, que eu falei: Senhor, se o Senhor me der um filho, né, ele vai ser pertencente ao Senhor, sabe? Eu quero criá-lo para que ele veja que o Senhor é a base de tudo, sabe? Que eu entregue ele ao Senhor. Na hora que eu entreguei ele ao Senhor, eu em novembro eu perdi, e em fevereiro eu engravidei. E minha filha nasceu em novembro, na onde eu perdi, no mês em que eu perdi. Ou seja, Deus, ele é detalhista. E na hora que eu entreguei nas mãos dele, que eu coloquei nas mãos dele, foi quando ele me curou. Ele me curou. E ele me deu esse versículo, Salmo 127, que fala: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que Ele ama. Os filhos, ou seja, antes ele estava falando sobre quem constrói a casa, quem fica de sentinela, quem está ali aposto para estar conosco. Se a gente colocar tantas outras coisas no nosso coração, além de entregar a Ele, isso não vai adiantar, sabe? E aí ele fala: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quem enfrenta os seus inimigos no tribunal. Ou seja, os filhos são uma herança do Senhor, né? E quando a gente entrega a eles, né, entrega realmente ao Senhor aquilo que é dele, é incrível falar sobre isso, sabe? Mas por que a gente quer o filho para nós? Porque o que a gente mais ouve: a gente cria o filho para o mundo. Mas eu quero dizer para você: entregue os seus filhos ao Senhor, que Ele fará mais do que você imagina ou pensa, sabe? O chamado deles não está nas suas mãos, sabe? Mas que você possa falar: Senhor, me ajuda, sabe? A contribuir para aquilo que o Senhor tem para os meus filhos, a contribuir aquilo que o Senhor os chama para fazer, sabe?
em entregar totalmente a dependência disso, sabe? A gente não pode se colocar dependente tão grande de um filho, sabe? De ter um filho, de gerar um filho. A gente tem que colocá-los aos pés do Senhor e falar: é teu. Se o Senhor quiser me dar, me dá. Mas se o Senhor achar que é melhor eu esperar, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E quando a gente, sabe, coloca em nosso coração, o Senhor, sabe, vai curando. Porque Ele colocou isso e eu nunca mais esqueço, sabe? Isso é um testemunho meu. Pertencente a Deus. Os filhos são pertencentes a Deus. Não é meu, não é do meu marido, não é da nossa família. É pertencente a Deus. Antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. E foi aí que nasceu o meu arco-íris, em novembro. Luísa Maria, forte e corajosa. Esse é um dos testemunhos que eu queria muito que ficasse gravado aqui, que ficasse aqui, um dos meus testemunhos, e para falar realmente para vocês: entreguem os seus filhos ao Senhor, porque são filhos de Deus. Amém? Então esse é um cafezinho com testemunho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E a promessa do Senhor é esse aqui. Adriel, o meu filho, a promessa que Deus me deu, pertencente a Deus.